Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 21. Nós esperávamos que era Jesus que ia trazer a redenção a Israel. Este capítulo 24 do Evangelho de Lucas ocupa um lugar de honra na minha peregrinação espiritual. Talvez poucos textos da Bíblia Sagrada sejam tão importantes na minha caminhada de fé quanto este capítulo 24 e, mais precisamente, essa narrativa de Jesus com seus discípulos no caminho de Emaús. Eu vivi uma grande crise de fé, uma profunda crise de fé, e nesse momento o que me sustentou, o que me trouxe de volta à fé foi a leitura, a meditação e a oração nesse trecho do Evangelho que é a conversa de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Aqui estão descritas as expressões mais fundamentais de uma crise de fé, ou pelo menos a minha crise de fé. Pretendo ficar aqui no capítulo 24 do Evangelho segundo São Lucas durante 8 meditações do Talmidim. Esse e mais 7 tratarão da crise de fé e como sair de uma crise de fé, baseados aqui os nossos argumentos em Lucas 24. A primeira coisa que eu percebi e que trouxe para mim indícios de que eu estava tendo uma crise de fé é quando as minhas expectativas a respeito de Deus começaram a ser frustradas. Exatamente o que acontece com estes homens aqui. Eles deixam tudo, passam a seguir Jesus de Nazaré, ouvem as suas mensagens, as suas parábolas, as suas promessas, testemunham as manifestações do poder de Deus na vida de Jesus e começam a alimentar uma esperança de que a glória da nação de Israel fosse restabelecida e restaurada por ele, Jesus, o grande Messias esperado. Mas num determinado momento Jesus morre, as esperanças e as expectativas desses homens caem por terra e eles que haviam abandonado tudo para seguir a Jesus começam a voltar para casa, eles voltam para a sua aldeia de Emaús, eles estão voltando para casa, eles desistiram. Quando as nossas expectativas em relação a Deus começam a ser frustradas, a gente entra numa profunda crise de fé. Eu também, na imaturidade da minha fé, acreditava que Deus deveria fazer muita coisa que Ele não fazia, acreditava que Deus deveria ter feito na minha vida muita coisa que Ele não fez. Deus deixou muitas das minhas orações no vazio, Deus deixou muitas das minhas perguntas sem respostas, Deus me deixou desamparado em alguns momentos, me deixou sentindo-me sozinho não poucas vezes. Em outras palavras, eu esperava mais de Deus do que aquilo que eu estava experimentando e vivenciando. As minhas expectativas a respeito de Deus começaram a ser frustradas e eu comecei a perder a fé. Foi então que eu procurei um mentor espiritual e disse: acho que eu estou me tornando incrédulo. O meu mentor disse: muito provavelmente você está perdendo a fé em um Deus para começar a ter fé em outro Deus. Você está perdendo a fé no Deus da sua infância, no Deus da sua infantilidade, no Deus da sua projeção mágica, no Deus que você idealizou, no Deus que você gostaria que existisse para começar a aprender a ter fé no Deus vivo e verdadeiro, que não se compara aos ídolos que construímos em nossa mente e em nosso coração. Foi essa palavra do meu mentor que me ajudou e me trouxe a meditação em Lucas capítulo 24. Portanto, se você é uma dessas pessoas que trilha por esse caminho de expectativas frustradas em relação a Deus, não desista da sua caminhada. Quem sabe um Deus está morrendo para que venha nascer no seu coração um outro Deus. Quem sabe aquela imagem idolátrica de Deus esteja ruindo para que você tenha a oportunidade de conhecer o Deus do Cristo ressurreto. Essa é a minha oração, que no caminho da relação com Deus e na nossa caminhada com Deus, o Deus da infância,
o Deus infantil, o Deus da nossa ilusão, ele morra, para que a nossa fé seja direcionada, seja sustentada numa relação com um Deus vivo e verdadeiro. Eu faço essa oração por você e por mim. Convido você também a fazer a mesma oração.